don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would've known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still... Vamos lá começar, pessoal? Eu já preparei os olhos com corretivo da Natura, número 02, já apliquei aí. Essa é a sombra Rocks da MAC. Eu começo aplicando, fazendo esfumado de leve. Olha só, vocês vão acompanhar aí no vídeo. Esfumadinho de leve. Vou aplicando sem pigmentar muito. O intuito é só fazer um sombreamento. E em seguida eu venho com a Swiss Chocolate, também da MAC. Já troco por um pincel menorzinho. Olha só. Vou aplicando aí no canto externo, abaixo da marcação que eu fiz com a primeira sombra. Esfumo, volto com o meu pincel gordinho, primeiro pincel. Vou esfumando as bordas, né? E aí eu venho com a sombra Embarque da MAC. Ela é um tom mais escuro, com um fundo um pouco frio. Vou aplicando para compor aí o esfumado e escurecendo gradativamente. O intuito de usar essas três sombras é fazer uma boa base para o preto, né? Porque a gente sabe que é uma sombra difícil de trabalhar. E aí eu volto com o meu pincel gordinho para esfumar tudo, ó, fica bem esfumadinho. Dou batidinha no corretivo para ele voltar para o lugar. E aí eu começo aplicando a sombra Blackout da Urban Decay, da minha paleta da Gwen. Esse é o preto preferido da vida. É uma ótima sombra preta, eu amo, adoro trabalhar com essa sombra, porque ela é bem fácil de esfumar, ela se dissolve bem na maioria das sombras, né, de outras marcas. Então ela se mistura bem, por isso que eu gosto muito dela. E aí eu vou aplicando aos poucos, fazendo uma camada de preto, não muito forte, e escurecendo, né, gradativamente esse canto externo. Eu coloco primeiro um pouco de preto para depois que a gente utiliza o delineador, que a gente esfuma, eu aplicar mais preto. E aí eu vim com essa sombra da NYX, uma sombra em pó que eu não tenho o nome dela. Eu ganhei, né, troquei com uma aluna num curso, mas ela é um champanhe, assim, bem bonito, uma cor bem neutro, bem dos neutros. Essa sombra ela vem numa embalagem Rolon. Eu troquei com uma aluna minha no curso profissional, já falei isso. E eu venho com um pincel limpo para ir tirando, né, essa marcação do canto interno, para não ficar aquela marcação, né, da sombra mesmo, muito cintilante. E agora a gente vai colar o glitter. Eu utilizei o Magic Primer da Atelier Paris e esse glitter é o 03 da Vult, é um glitter, é um coral, né? Ele parece que é acobreado, mas ele é um coral. E aí eu aplico o Magic Primer com batidinhas. Você precisa encontrar o ponto para esse produto, né? Para não fazer muita sujeira nem muita meleca. Ele é um produto assim de médio, vamos dizer assim, né? De média dificuldade, de uma dificuldade média para usar, mas não é difícil nem impossível. E aí eu vou aplicando o glitter com um pincel de cerdas naturais, vou assentando ele devagar para não fazer sujeira, nem pegar muito glitter no pincel, tá? Isso é importante. E aí eu não aplico tanto próximo aos cílios inferiores, né? Os cílios inferiores não, o limite dos cílios superiores. Quando eu vier com delineado, ele não arrastar, né? Não fazer aquele bolo de glitter. Então é muito importante isso. E aí eu aplico até... Gente, não reparem esses fogos. Atrapalharam a minha narração, enfim. Eu venho com delineador em gel da Inglot. Olha só. Eu esperei aí os fogos passarem. Eu venho com esse delineador em gel da Inglot. Eu não aplico ali ainda no canto interno. Vocês observam ali, eu venho com
a sombra preta, né? Já para apagar esse delineador, né? O final desse delineado. E aí eu vou aplicando até fazer ele sumir, né? Até ele sumir e se dissolver no preto. E aí depois eu venho aplicando no canto interno, né? Venho fazendo o desenho que eu quero, engrossando mais um pouco, reforço a sombra preta de novo para sumir esse delineado. É bem fácil, você só precisa de paciência, tá, gente? Precisa de uma certa paciência para fazer esse delineado sumir. E aí eu venho limpando, né, a região dos olhos. Esse é o lenço da Ruby Rose, mas eu não recomendo porque ele pode arder um pouco. Como ele é muito ensopado, vamos dizer assim, vem bastante produto, ele é bem molhado, ele pode irritar essa região dos olhos da cliente. E aí eu venho com o pigmento Reflects Gold da MAC, só para dar aquele acabamento de brilho. Aí ele tá cintilando bem pro dourado, mas ao vivo ele não fica tão assim. Ele não fica tão dourado, ele fica uma coisa bem sutil, porque ele é bem fino. E aí eu vim corrigindo as sobrancelhas da modelo com a pasta da Anastasia diluída com o diluidor da Kryolan. Só que eu achei que ficou muito forte, eu não gostei muito não. Achei que ficou muito forte, mas eu já tinha começado, então eu realmente não tinha como desfazer, né? E aí eu continuei, depois no final eu retoco com o da Contém 1 grama, o corretivo em pasta, para ajustar o desenho. E aí eu venho com esse pigmento, utilizei esse pigmento da NYX na cor nude, para fazer a iluminação abaixo da sobrancelha. Muitas maquiadoras utilizam esse pigmento. Tá, e aí eu utilizei aí, apliquei abaixo da sobrancelha, ele é bem sutil, se você quiser carregar mais, você carrega. Mas ó, ele deixa uma coisa bem sutil, eu gosto desse iluminado assim, se você quiser você pode caprichar mais. Eu utilizei a mistura dessas duas bases, Studio Fix NC15 e Maybelline Nude Light, da Superstay, né, da linha Superstay. E utilizei o primer da Candice Berenice e esse pincel Dual Fiber da Macrylan, que é o que eu sempre utilizo, eu aplico no rosto todo, nessa região e abaixo dos olhos, e em seguida eu já venho aplicando a base. Tô aplicando com um pincel de corretivo mesmo, porque quando eu faço misturinha, olha só, apareceu aí na plaquinha, eu faço dessa forma. E aí eu venho polindo com o meu pincel Kabuki, tá? Isso é variável, às vezes eu uso esponja, às vezes eu uso Kabuki direto, depende muito. Como eu fiz uma misturinha, eu não gosto de desperdiçar produto, então eu já vou utilizando o pincel de corretivo mesmo. E aí eu venho fazendo as correções, né, aí nessa região da sobrancelha, venho corrigindo, passando a base, já fazendo a correção superior, né, na parte superior da sobrancelha. Venho aplicando, às vezes eu faço acabamento com esponjinha, depende muito, gente, muito mesmo. Depende da pressa, depende de várias coisas, depende do humor da gente, enfim. Você pode usar o que você quiser, que você vai obter um bom resultado. E aí eu estou utilizando o corretivo Pro Longwear na cor NC20 da MAC. Lembrando que essa maquiagem estava sendo executada num curso profissional, né? E aí por isso eu utilizo produtos diferenciados. Esse corretivo é maravilhoso, é o que eu indico super para as minhas alunas, ele esfuma super bem, ele se dá com a maioria dos pós, né? Então eu acho ele excelente para pele madura, pele jovem, né? Ele é o mais indicado, é o corretivo que eu mais indico para todos os tipos de pele. Utilizei aí o pó translúcido da Catarine Hill na cor rosado. Eu não recomendo ele para tons de pele mais escuros, ok? Eu aplico aí, esfumo bem com o pincel. Ali já estava a marcação de corretivo, que eu não coloquei no vídeo. Essa parte não entrou, né? E aí eu aplico o pó nessa região da olheira com o auxílio da minha esponjinha, né? Minha mini Beauty Blender, gente, quase não sai. E aí eu continuo espalhando com o pincel, esfumo bem. Utilizei o pó compacto número 09 da Vult. Ele vai ficar com um aspecto um pouco laranja nesse vídeo, mas é porque eu utilizei um corretivo quente por baixo. Então ele pegou mais o fundo do corretivo. Mas depois que ela estiver numa outra posição, vocês vão verificar que
ficou tudo ok. Utilizo ele como um pozinho de contorno. Utilizei também o blush da Colors Blush Up Choco Cream. Ele é um blush mais iluminado. Ele tem esse tom assim frio também. É um lilás, quase como um lilás, é um rosa de tom frio, olha só. Ele já dá uma iluminada, né? Ele é um blush, mas que tem é cintilante, na verdade. E aí eu utilizei o iluminador Soft and Gentle da MAC. Dei uma borrifada aí no iluminador com água termal. Você pode fazer isso também com o Fix Plus. E esse é o iluminador. Utilizo, depois que eu utilizo Soft and Gentle, utilizo também o iluminador da Colourpop, gente. É o Wisp, que é o Super Shock Cheek, acho que é assim que se chama. Aplico ele com os dedos mesmo, porque é meio difícil aplicar ele com algum pincel específico, porque ele é muito cremosinho. E aí eu apliquei esses cílios, eu fiz uma postagem no Instagram hoje sobre ele. Aplico aí uma camada na base, uma camada não muito grossa de cola, tá? Essa é a cola da Kiss New York. E aí eu venho com um delineador líquido da Eudora Royal Liner para fazer o retoque do delineado, né? Eu não recomendo o uso desse delineador para clientes que você suspeite que elas vão se emocionar, né? Ou vão chorar, ou vão coçar os olhos. Não coçar, mas ficar com os olhos umedecidos, né? Não recomendo. E aí eu tô finalizando os acabamentos, já tá pronto o outro lado. Gente, olha como ficou lindo, esse glitter é maravilhoso, é super fácil de trabalhar. E aí eu utilizei o batom número 11 da Latica, ele é um coral lindo e super ornou. Olha como ficou essa pele, gente. Gente, os fogos querem me tombar novamente. Olha como ficou lindo, maravilhoso. E aí eu faço os acabamentos dos cílios inferiores. Fiz o acabamento dos cílios inferiores com o delineador em gel mesmo. E aí esfumo com esse pincelzinho. Olha só, pincel lápis da Dye Makeup. E aí eu apliquei sombra preta depois. Vou dando os acabamentos com essa esponja. Eu utilizo essa esponja também para esfumar. Aplico também na linha d'água, delineador em gel. Já estou finalizando a make. Olha que linda. Gente, que make maravilhosa. Que olhos são esses? E é isso, a maquiagem tá pronta. Olha só, que linda. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Muito obrigada mais uma vez. Tchau.